Paz do Senhor, irmãos. Aí, como você está mesmo, queria que você fechasse seus olhos e orasse por mim, orasse por nós, para que a palavra de Deus, mais uma vez, fale ao meu coração, que ela fale aos nossos corações. Oremos? Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, continuamos aqui, já louvamos o Teu nome, já vimos testemunhos, palavras, ó Pai, muito obrigado. Isso faz parte do nosso crescimento como cristão. Mas agora nós vamos falar da Tua palavra, Senhor. Eu te peço humildemente que Tu fale com cada um de nós, Senhor, que eu possa ser um canal da Tua vontade, da Tua voz para a minha vida e eu transmita para a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada um que aqui está, que entendamos o propósito, Senhor, da mensagem de hoje, e esse entender que possa ser uma prática nas nossas vidas, é o nosso desejo, é a nossa oração, é em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Falar um pouquinho sobre a oração. Com base, nós tínhamos algum outro texto para nos auxiliar, mas devido ao tempo, nós vamos ficar mais no texto de Atos, capítulo 12. Começando pelo versículo 1, lembrando que nesse contexto aqui da igreja, lá em Atos, o evangelho estava se espalhando cada vez mais. E nesse contexto, no finalzinho do capítulo 11, volta à cena um nome conhecido de todos nós. Ele está no capítulo 10, depois ele no capítulo 9, né? Depois ele fica recluso em algum lugar por vários anos, alguns dizem 10 anos, outros dizem 13 anos, enfim, porque quando ele vai à igreja, quando ele se converte, as pessoas olham para ele com um olhar meio torto, dizendo, esse cara está se fingindo de crente porque ele quer nos pegar e quer nos matar, que é o apóstolo Paulo, né? Então ele foge, vai para algum lugar e depois de um longo tempo, então lá, período sabático, um período longe, Barnabé, esse irmão aqui chamado Barnabé, esse cara me intriga. A gente não fala muito sobre ele, a gente não prega muito sobre ele, mas Barnabé era um cara especial, né? Ele vai lá, percebe em Paulo o potencial em Paulo, ele percebe todo o potencial que tinha no apóstolo Paulo, e apesar de tanta gente virar as costas para o apóstolo Paulo, Barnabé vai lá, busca e traz ele para ser companheiro de missão. Depois ele faz isso novamente com João Marcos, né? Mas enfim, o nosso alvo aqui não é Barnabé. Então Paulo novamente surge nascendo o cristianismo e o cristianismo começa a crescer, surge um profeta chamado Ágabo, que profetiza que vai ter fome na Judéia, enfim. E nesse período, então, no capítulo 12, que é o nosso contexto, com o evangelho ali fomentando, o evangelho novamente ganhando caminhos diferentes, surgindo pessoas novas, lideranças novas, diz o versículo 1 que por aquele tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Esse rei Herodes não é o mesmo, né, que está lá, que perseguiu Jesus, lá quando menininho, que Jesus teve que fugir, né, José e Maria tiveram que fugir. Não é o mesmo que mandou decapitar João Batista. Ele era neto do Herodes o Grande, que na época de Jesus criancinha, e sobrinho do Herodes que mandou decapitar João Batista, né? Herodes passou-se a ser um termo de um governante de toda a região da Judéia e da Galileia. Então, todos os que assumiam o posto, que era descendente do primeiro Herodes, Herodes o Grande, tinham seu nome como Herodes. Isso aqui era o Herodes Agripa II, né, então, que vai começar novamente a perseguir a igreja de Cristo. Vai começar novamente a fustigar os cristãos da sua época. E o versículo 2 diz assim, que ele matou a espada o irmão de João. Então ele começou a perseguir e então matou ao Tiago, né? Tiago era um dos filhos de Zebedeu, um daqueles que Jesus estava caminhando, né? E começaram a conversar entre eles, tal, quem seria o maior. E Jesus pergunta e a mãe dele responde: Senhor, permita, né? Conceda que os meus filhos, um senta à tua direita e outro à sua esquerda. E Jesus avisa que concederia aos dois meninos dela o cálice. E o cálice, então, que Jesus tomou foi a morte, né, o símbolo. Então, Tiago, então, aqui, morte. E quanto a sentar ao direito do trono de Jesus, diz que isso pertenceria ao Pai. Então, Tiago é morto, né, assim como Jesus foi morto, assim como Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado e já estava ascenso ao céu.
já estava no céu e está até hoje intercedendo por mim e por você, né? E quando Tiago faz isso, o povo gosta, o povo aplaude, o povo acha legal aquilo. Então, o Herodes tem uma sacada. Bom, vou continuar fazendo isso. E o próximo da lista é Pedro, o apóstolo Pedro. Então, ele manda prender a Pedro, encerra Pedro, e era a época da Páscoa, né, dos pães ázimos, então ele não podia matar, porque a lei judaica não permitia. E esse Herodes, ele era um edomita, mas ele sempre tinha uma ligação muito forte com os judeus, ele entendia, então, a religião dos judeus. Então, ele não manda matar, manda prender, por enquanto, deixar Pedro cevadinho, né, mais gordinho, para matar no dia mais apropriado. E então ele manda reforçar a segurança, porque Pedro, lá no capítulo 5 de Atos, já tinha milagrosamente escapado da prisão. Então, Herodes pensa assim, para não acontecer aquilo de novo, vou mandar 4 guardas o tempo todo, né, revezando, para cuidar de Pedro. 2 ficavam presos, um na mão direita de Pedro, outro na mão esquerda, e 2 ficavam olhando. Então, você vê que era uma segurança difícil de Pedro escapar. Não vou dizer impossível, que de repente todos os amigos de Pedro podiam se reunir lá fora, fazer um mutirão, montar um exército e vir lá e livrar Pedro. Mas, humanamente falando, isso era impossível. Então, Pedro amarradinho de um lado com um soldado, do outro lado preso com corrente com um soldado, e 2 sempre olhando o apóstolo Pedro, para que não escapasse mesmo, para que não acontecesse novamente o que já havia acontecido lá no capítulo 5. Mas no versículo 5, irmãos, tem uma coisa que a igreja nunca pode esquecer. Diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, apesar de tanta tecnologia, tantas fórmulas que a gente escuta ler na internet sobre como orar, sobre o que fazer para acontecer as coisas, tantas modas teológicas que acontecem por aí, mas a arma que a igreja de Cristo tem, a arma que o Filho de Deus tem para usar, para que ele possa vencer as barreiras, para que ele possa vencer a dificuldade, irmão, não existe segredo. O segredo, na verdade, a revelação de tudo isso é a oração. Então, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela não pode ficar encantada, tantas vezes como ela se encanta com a armadura de Saul, achando que vai crescer se usar métodos mirabolantes. Ela não pode achar que vai resolver as coisas se der 7 passos para a espiritualidade. Não, a igreja de Cristo, ela só vai ser abençoada, só vai tocar o coração de Deus, ela só vai crescer quando eu e você nos dedicarmos mais à oração, quando nós nos derramarmos em oração. E a igreja fazia essa contínua oração a Pedro, para algo que parecia impossível. Talvez a igreja pensasse, Pedro vai ter o mesmo fim que Tiago teve. Mas nós vamos orar mesmo assim, porque é o que nós temos em mão. A igreja não tem um exército, a igreja não tem uma varinha mágica, a igreja não tem nada disso. A igreja ela tem nas suas mãos o poder da oração, de falar com Deus, de conversar com Deus, de se derramar na presença de Deus. É o que a igreja tem. Isso que ela tem é tudo que ela tem, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus que move o mundo. A mão que move todo o poder nos céus e na terra. E nós nunca podemos nos esquecer que a arma do cristão, que a força do cristão vem do joelho no chão. É a igreja em oração. Quando o Felipe testemunhava aqui, né? Ele falou que um sábado especificamente, eu visitava ele essa semana, ele falou que num sábado especificamente ele estava mal. Mas quando a igreja aqui orou, e ele estava lá naquela hora, ele sentiu a diferença na vida dele. Porque a oração é poderosa, a oração faz coisas impossíveis acontecer. Mas parece que a igreja moderna está esquecendo disso. Parece que a igreja moderna está esquecendo que ela tem que orar. Ela está esquecendo que ela não pode só orar pelo que ela não tem. A igreja moderna tem que orar por aquilo que Deus tem dado a ela, porque em tudo dá graça. Mas nós estamos acostumados a orar só por aquilo que nós não temos, que nós queremos para o nosso prazer, para o nosso luxo. Nós temos que agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo que Deus tem dado a mim e a você. Família, trabalho, emprego, tantas coisas que Deus tem dado, pelo ar que você respira.
Voltando aqui ao Felipe, no primeiro dia que eu estive lá, chegando do hospital, ele não conseguia respirar. Ficava lá meio preso. Aí nós brincávamos com ele. A gente fala assim, agradeça a Deus pelo ar que respira. Parece um chavão, não é isso? Parece um clichê, mas não é, irmãos. Se você visse o Felipe naquele dia, ou estivesse na pele dele, você ia entender que você deve agradecer a Deus em cada segundo pelo ar que você respira. Eu e você respiramos, não é porque somos bonitinhos, porque alguns aqui são meio malhadinhos, têm o pulmão mais forte. Não, é misericórdia de Deus que permite que nós respiremos, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e elas não têm fim, porque Deus é eterno e a misericórdia dele é eterna. E é a causa de nós não sermos consumidos. Então a igreja nunca pode esquecer de usar essa arma que ele tem, que é a oração, que é se colocar na presença do Senhor. Porque quando a igreja ora, quando a igreja se coloca na presença do Senhor, as coisas acontecem. E do versículo 6 até o versículo 9, né, já foi lido, de repente Pedro está lá, presinho, guardadinho na prisão, e aparece o anjo do Senhor, resplandece. De repente, tudo aquilo que prendia ele, as correntes foram caindo, né, os soldados não perceberam nada, e Pedro sai de maneira milagrosa, e Pedro parece que não está acreditando, passa por uma sentinela, passa para outra, e só quando ele vê na rua, quando ele está perto da rua, é que ele percebe que era o milagre de Deus. Aí então Pedro se alegra e entende que é o milagre de Deus. Quantas vezes, irmão, a gente pede oração na igreja por dificuldades na nossa vida, por circunstâncias que não estão fáceis, e Deus vai agindo de uma maneira tão milagrosa que, de repente, tudo aquilo que nós pedimos já passou, e a gente até esquece de testemunhar, de agradecer a Deus, não é isso? Temos aquele hino que fala, né? Conta quantas bênçãos são, não é isso? Mais ou menos isso, né? Quero que você, jovem, que está aqui, você... adolescentes estão ensinando lá atrás, né? Você é adulto, você é casado, você é solteira, você é terceira idade. Tenta puxar na tua mente alguns problemas que aconteceram na sua vida, alguns perrengues que você passou. E você talvez achou que não teria solução, que não teria saída. Aí talvez você orou, você pediu para o teu pai, a tua mãe orar, talvez você veio aqui à frente e recebeu oração. E a coisa mudou de uma hora para outra. E talvez você não agradeceu a Deus. Talvez porque você nem percebeu que o problema passou. Às vezes acontece isso, sabia? Às vezes o problema passa e você nem percebe que acabou o problema. Que aquela situação que te afligia, ela ficou para trás. Às vezes acontece isso também, né? Por isso que a gente já ouviu alguns irmãos falar no passado, né, que marcavam num caderninho todo pedido de oração para que nunca esquecesse das bênçãos que Deus tinha dado para ele, dos livramentos, de todas as respostas de oração que Deus tinha dado, porque nós esquecemos às vezes, porque às vezes a bênção vem e acontece e a gente nem percebe. Nem percebe. Aí então, no versículo 11, então acontece isso. Pedro fala, verdadeiramente o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que os judeus esperavam. Então Pedro percebe, ele teve um insight, caiu a ficha, ele percebeu que agora verdadeiramente era um milagre de Deus, ele estava livre da prisão, livre de tudo aquilo que Herodes queria fazer com ele e que o povo judeu estava esperando passar os dias para então lançar a mão sobre Pedro. Aí, o verso 12, diz assim, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria. Por que Pedro foi na casa de Maria, irmãos? Será que ele foi lá porque, por um acaso? Não, porque ele sabia que lá a igreja estava reunida para orar por ele. Então, no dia a dia, irmãos, aqui nós oramos, estamos juntos, mas no dia a dia, nós temos que ter certeza que tem gente orando por nós, não é isso? Eu sei que no meu dia a dia tem alguns de vocês orando por mim. E vocês podem ter certeza que eu também estou orando por vocês. Então nós temos que ter essa certeza de que nós somos uma igreja, que nós temos que procurar ter comunhão, ter fraternidade, e isso começa pela oração. Nós temos que orar por nós, não é isso? Em alguns momentos nós temos que ser egoístas, vamos dizer assim, mas nós precisamos orar pela igreja, pelos nossos irmãos que sentam ao nosso lado aqui na igreja. Nós não vamos para o céu sozinhos, irmãos, sendo toda hora, todo dia egoístas.
E uma das coisas que nós temos que fazer é orar uns pelos outros. Isso é um mandamento bíblico. Então, talvez você nem sabe o nome do irmão que está ao seu lado hoje. Mas ore por ele mesmo assim. Vem na tua mente, Deus fala, Senhor, abençoa aquele irmão, aquela irmã, que eu nem sei o nome, mas abençoa ele, Senhor. Que é mandamento de Deus orar uns pelos outros. Então, nós temos que ter essa convicção, confiança de que a igreja está orando por nós, que um está orando pelo outro. Se você não tem feito isso, mude um pouco o teu pensamento, o teu jeito de ver o cristianismo e comece a orar pelo seu irmão. Você jovem, ora para aquele jovem, você jovem que está na faculdade, ora por aquele que está aí estudando, está perdendo horas de sono para conseguir entrar na faculdade. Ore por ele. Você sabe que não foi fácil você fazer a faculdade ou estar na faculdade. Ore por ele, para que Deus abençoe ele, para que ele consiga. Você que é casado, que é casada, ore por um jovem que não é casado. Você sabe que é difícil achar um homem de Deus ou uma mulher de Deus para se casar, para ter um casamento abençoado. Não é isso? Você que tem seus filhos na igreja, ore por aquele irmão que não tem os filhos na igreja, que você sabe que não é fácil, isso é uma luta. O inimigo toda hora quer tirar as nossas crianças da igreja, os nossos jovens, nossos adolescentes, e até nós, os maduros também, não é isso? Então você que está aqui, olhe para que o irmão não caia, e olhe por aquele que um dia caiu, está longe, para que se retorne. Olhe por ele. Nós temos todos os motivos para orar, irmãos. Nós temos todos os motivos para orar. Temos todas as motivações para orar. Mas e por que nós temos dificuldade, talvez, em orar? Porque isso não está em nós. E o inimigo não quer deixar isso estar enraizado em nós. Isso tem que ser enxertado. E enxertado através do Espírito Santo de Deus. Enxertado através do meu querer, do meu entendimento da palavra. E quando eu falo entendimento, não é só o saber. O entendimento é saber, passar pela área do meu cognitivo e me faça praticar, me faça orar. Eu tenho que orar. O cristianismo, ele não é teórico. Ele é prática. E a prática da oração é vital para a nossa vida, para a vida da Igreja de Cristo, quer seja aqui no Prado Velho ou em qualquer outro lugar. Ela é vital. Nós precisamos ter esse exercício de oração. E Pedro foi lá, porque Pedro sabia que a igreja estava orando por ele. Pedro tinha certeza disso, que naquela hora, eu não sei que horas eram aqui, não pesquisei, mas aquela hora, Pedro, de alguma forma, ele sabia que a igreja estava orando por ele. Será que eu posso ter certeza, no meu dia a dia, que tem alguém orando por mim? Será que você tem certeza no seu dia a dia que tem alguém orando por você? E não é só orar quando nós estamos doentes, é orar porque a gente não está lá com o irmão. A gente não está lá no trabalho dele, no trânsito, quando ele está dirigindo, nós não estamos lá. Por isso que a oração é independente. Se sabemos ou não que aquele irmão está com dificuldade. Quando está, ainda mais devemos intensificar nossa oração. Mas ela independe, porque a gente não sabe quando a coisa vai acontecer, quando a coisa está acontecendo. Por isso, a igreja deve estar sempre orando uns pelos outros. Nunca esqueça disso. E continuando, então Pedro vai à casa de Maria e ele bate na porta e uma menina saiu, e foi lá escutar quem estava batendo na porta, talvez estava até com medo da perseguição, e conheceu a voz de Pedro, e ela ficou tão ansiosa, ela ficou tão alegre, ela ficou tão na expectativa, que ela esqueceu de abrir a porta para Pedro. Ela ficou tão alegre, sei lá o que emoções passaram por ela, que ela esqueceu até de abrir a porta. E foi lá falar assim, gente, tem alguém batendo na porta, e é Pedro, pela voz eu entendi que era Pedro. E disseram, essa menina está fora de si. Você está maluca, menina, acho que você bateu a cabeça. Você está variando. Como é que... Aí que me intrigou, irmão, desse texto que eu estava meditando nele. A igreja orava para que Pedro fosse liberto, para que Deus
interviesse ali naquele contexto de Pedro. A igreja orava. Pedro bate na porta. A menina fala, mas eles não acreditam. Ah, menina, você está maluca. Assim, por que eles estavam orando, então, se eles não estavam acreditando? Que a coisa podia acontecer, que a história podia mudar. Então, é uma coisa que me chamou a atenção. Será que muitas vezes nós não oramos também de forma mecânica? Nós oramos porque é só um mandamento? Nós oramos só porque nossos pais nos ensinaram? Será que nós não oramos muitas vezes simplesmente por orar? A hora da refeição? Papai do céu, obrigado pelo alimento, amém. Será que a gente não ora mecanicamente? Talvez em alguns momentos a gente até ore mecanicamente. A hora da refeição, por exemplo, é um costume, a gente vai orar pela refeição. A gente não vai orar pelo Brasil, pela política na hora da refeição, senão quem está aí perto vai apedrejar nós, né? Mas acho que nós temos que ter alguns momentos, irmãos, que nós temos que orar com convicção. Nós temos que separar um momento do nosso dia para orarmos com convicção mesmo, sabendo que Deus vai responder. Talvez, se você sabe que teu irmão está em dificuldade, você se colocar no lugar dele, falar, Deus, aquele meu irmão está passando por um... E orar, se colocar no lugar daquela pessoa. Sair do nosso comodismo, da nossa mecânica, e orar mesmo. Se colocar. Senhor, aquele irmão está doente. Eu nunca passei por isso, passei por coisa similar, nunca passei por nada, mas eu sei que ele está sofrendo, ele está sentindo dor, ele está com a alma aflita, ele está com dificuldade de pôr o alimento na mesa, ele está, Senhor, ajude. Então, às vezes nós temos que orar, irmãos, como aconteceu com Jesus lá no Getsemane, diz Lucas, né, que orando com mais intensidade, né, ele estava tão angustiado, que começou a verter sangue dos poros dele, não é isso? Porque Jesus sabia que estava chegando a hora final, o capítulo final, ele estava angustiado. Em outros momentos diz a Bíblia que Jesus sentiu compaixão, Jesus se colocou no lugar daquela pessoa. Então, muitas vezes, nós temos que nos colocar no lugar daquele irmão, para que a gente ore com mais intensidade, para que a gente ore com mais crença naquilo, para que aquilo realmente aconteça. Para que não aconteça conosco o que aconteceu com alguns aqui, repreendendo a Rod, né, dizendo que não era Pedro, né, que ela estava maluquinha, que ela estava piradinha, que ela estava zoada da cabeça, enfim, porque não podia ser Pedro, né? Afinal, Pedro estava preso. Aquela historinha, né, que a gente escuta, né? Lá que não chovia, aí a igreja foi orar, aí estava todo mundo orando, aí chegou o menininho com o guarda-chuva e falou, mas você está maluquinho, piá, com o guarda-chuva? Ué, nós não estamos orando para chover? Então eu creio que vai chover, não é isso? Então nós temos que crer que Deus faz a coisa, que Deus faz a coisa acontecer. Nós temos que orar porque o nosso Deus é um Deus do impossível. É um Deus que faz, e não é só teoria, não é só música, não é só canção, não é só poesia, é de prática. Deus faz as coisas acontecerem quando estão nos propósitos dEle. O impossível torna-se possível quando está nos propósitos de Deus. Mas para isso nós temos que desenvolver uma comunhão com Deus, mais intimidade com Deus. Nós temos que nos aproximarmos mais de Deus. Tipo aquele exemplo, né? Quando você se tornou filho dos teus pais, foi lá quando encontrou os negocinhos lá na barriga da tua mãe e tal, e surgiu lá a sementinha. Você já era filho da tua mãe e do teu pai. Mas o teu pai e a tua mãe te amavam, mas não era aquele amor intenso, né? Porque eles não sabiam como você ia ser. Aí você nasce. Os teus pais estão te amando. Aí você começou a dar as primeiras palavrinhas, os primeiros passinhos. Seus pais começaram a te amar mais, porque começou a ter uma interação maior entre você e teus pais. E à medida que você interagia mais com teus pais, mais eles te amavam. Mais o amor crescia, mais o amor se tornava pleno. Então, à medida que eu e você nos relacionamos mais com Deus, à medida que nós nos relacionarmos mais com Deus, mais nós vamos amar a Deus,
mas nós vamos sentir o amor de Deus, porque nós vamos estar interagindo com esse Deus, nós vamos conhecer mais o amor de Deus, nós vamos conhecer mais quem é esse Deus. Que ele não é só um Deus que está relatado na Bíblia, ele é um Deus que está atrás de toda a história, ele é o Deus que move a história. Ele é o Deus que fez tudo para salvar a mim e a você. Mas isso à medida que nós nos relacionarmos mais com Deus. E esse relacionamento é através da oração, da leitura da palavra, com certeza, conhecer mais a Bíblia, e conhecereis a verdade, Cristo é a verdade, Ele vos libertará. Libertará do medo de estar fazendo coisa errada e Deus vai me castigar. Não. Deus te ama. Deus me ama. É através disso, da leitura e da oração, que a gente vai ter intimidade com Deus, nós vamos conhecer mais. E como disse o apóstolo Paulo, né, a largura, a altura e a profundidade e tudo mais do amor de Deus. Então nós precisamos orar, irmãos, mas orar com intimidade. Orar sabendo que Deus está ouvindo a nossa oração. Assim como você ouvia e ouve o teu filho chamar por você. Mas precisamos buscar intimidade com Deus. Aí depois que Pedro está livre, Herodes vai chamar lá, né, e mata os caras que estavam, os quatro, sei lá quantos que estavam lá, e manda matar todos os soldados, porque deixaram Pedro escapar, e Herodes fica irritadinho, o texto continua, né? E o povo, então, porque viu Herodes bravo, sabia que ele era um cara meio bravo, né? Começa a aclamar ele como Deus, tem voz de Deus, tal, né? Para agradar, fazer um carinho no ego do Herodes, né? Estava chateadinho, porque Pedro tinha fugido, né? E então, diz o versículo 23, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, né? Feriu Herodes, e Herodes morreu comido pelos bichos ali, né? E diz o versículo 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E o versículo 25, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo também a João Marcos. Aqui a história vai continuar, né? Então, no versículo 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra aumentava. Você quer ver essa igreja cheia? Quer ver essa igreja com mais pessoas aqui salvas e remidos pelo sangue de Cristo? Você quer isso? Amém? Nós temos que orar, irmãos. Orar. Se Deus gosta que nós oremos quando estamos desempregados, quando estamos sem o pão na mesa, quando estamos doentes, quando estamos, enfim, qualquer coisa assim, Deus também quer ouvir a nossa oração, para que Deus coloque pecadores na nossa frente, para que nós possamos falar do amor de Deus às pessoas que não têm esse Deus ainda. Então nós temos que orar por isso também, para que Deus envie pessoas para cá, para que Deus nos use para falar do amor dele, que sejamos a flecha, não é isso? Na mão do arqueiro para atingir o coração do pecador, usados pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer, irmãos, que nós oremos para que a nossa igreja cresça, não para a glória de ninguém, não para a glória da sua glória, não para a glória de ser humano nenhum, mas é para a glória do próprio Deus. Porque Cristo morreu por todos, e nós precisamos falar do amor de Deus para todas as pessoas, mas para isso nós precisamos orar também, para que Deus desperte em nós esse amor, esse desejo de salvar o pecador. Precisamos, irmãos, orar para que Deus tire a vergonha, essa vergonha que está em nós e não é de Deus, isso com certeza não é de Deus, para falar do amor de Deus a todos, irmãos, sem discriminar ninguém. Deus morreu por todos os seres humanos, Deus olha do céu, Ele não vê diferença entre aquele que não aceitou Jesus e é bonzinho, faz obra na sociedade. Deus não olha assim. Deus não olha e fala assim, aquele lá é assaltante, aquele lá faz isso contrário à minha palavra, aquele lá tem relações relações homoafetivas. Deus não olha assim, separando. Deus olha para todo ser humano. E o amor de Cristo é para todos. E todos são alvos do amor de Deus. E nós precisamos falar do amor de Deus para todos. E precisamos orar por todos para que Deus salve essas pessoas. É através da oração, para que a obra dele cresça, para que a igreja dele cresça. Então, nós precisamos orar por todos e por todos os motivos. Deus não livrou Tiago da morte, mas Deus livrou Pedro. Por quê? Sabe por quê? Eu não sei. Se você sabe, depois você me fala. Só sei de uma coisa, é soberania de Deus. Deus faz o que Ele quer
do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Não é por mérito, não é porque Pedro era mais crente do que Tiago, porque Pedro era... Não, não é. É soberania de Deus. Tá ok? Então, nas nossas orações, não é porque que Deus livrou fulano e que era assim, um crente meia boca e Deus não livrou ciclano que era um crente firme. Irmãos, isso é de Deus, é soberania dele. Ele faz as coisas do jeito dele, a hora que ele quer. O que cabe a mim e a você é orar. Se colocar nas mãos dele. Clamar pela misericórdia dele. Isso que cabe a mim e a você. Não confiar em nós, nos nossos métodos, né? Mas confiar no poder da oração para que a igreja cresça em obediência à palavra dele. Não esperar a coisa complicar, mas orar sempre. A oração preventiva. Não é isso? Não orar pelo seu filho quando já estiver lá envolvido na droga, quando já estiver perdido, já estiver longe. Não, olhe para o teu filho antes dele nascer. Você que não tem filho ainda, você que é solteiro ou solteira, que quer ser pai, ser mãe um dia, comece a orar desde já. Para que quando você for mãe, for pai, que teu filho seja uma bênção na igreja. Desde já, oração preventiva. Não é isso? Não deixe só orar depois que a casa caiu. Ore antes que a casa seja construída, porque Cristo é a rocha. Ele é a rocha. Então, ore, irmãos, a oração é vital para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que não só você tenha ouvido nessa manhã sobre a importância da oração. Eu poderia ficar falando aqui mais uns 10 minutos ainda, mas talvez não vá resolver, irmãos. Porque isso é uma decisão tua, isso é uma opção tua de entender e acreditar que a oração é importante na sua vida, para todas as suas decisões, para todos os teus caminhos. E quanto mais você orar, mais você vai ter intimidade com Deus, e mais você vai amar esse Deus, e mais você vai poder ter intimidade com Ele. Diz o hino, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, porque é na tribulação que, infelizmente, a gente ora mais, não é isso? Nós temos dificuldade com oração preventiva, quando as coisas estão boas. Mas se nós tivermos intimidade com Deus e gostarmos de orar quando as coisas estão tudo boas, quando nós estamos aí como o presbítero Pablo, que é surfista, né, na crista da onda, mas a gente estiver orando mesmo assim, irmãos, quando a coisa estiver complicada, a gente já vai estar em intimidade com Deus, a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Então, ore, irmãos, a todo tempo. Como diz a palavra, orai sem cessar. Então, nós estamos aí findando o ano já. Iniciamos dezembro, que eu e você, se a gente talvez tenha orado pouco nesses 300 e poucos dias para trás aí, que a partir de hoje, que o Espírito Santo convença a mim e a você para que oremos mais, para que a oração não seja só uma teoria, não seja só uma válvula de segurança, mas a oração possa ser a base de tudo, na minha vida, no meu lar e nessa igreja. Essa igreja já foi conhecida, ou talvez ainda é, como uma igreja de oração. A gente precisa restaurar isso, não é só dos dias do passado, não. Né? Não é evocar o passado só por vir, não. Porque isso era uma coisa boa, e ela tem que voltar a isso, porque a oração continua sendo boa. E Deus continua à nossa disposição. Mas nós temos que orar, temos que voltar a esse passado de oração, que não seja um presente e um futuro. Ainda tem pessoas aqui de oração, muitas pessoas, e muitas outras podem ser pessoas de oração. E quando eu falo orar, me entendo, não é aquela oração do almoço, pela manhã e pela noite, não. É aquela oração fervorosa de se colocar na presença do Senhor, de saber que Deus pode fazer a coisa acontecer. Sabe, é isso. Eu não estou dizendo para vocês que vocês não oram, que eu não oro, longe disso, longe de mim isso. Eu estou dizendo que talvez precisamos orar com mais intensidade, com mais frequência, orar com mais fervor, orar sabendo que Deus está nos ouvindo. É isso que eu estou dizendo, irmãos. Falando para mim também. Não estou falando para vocês aí não, né? Meu óculos, em alguns momentos, ele traz reflexo aqui, né? Então, eu falo para mim, irmãos, não é só para vocês, não. Estou aqui criticando ninguém, não. E nem falando que é só vocês. Eu também preciso disso na minha vida. Também preciso. Então, que nós possamos nos colocar na presença do Senhor e fazer com que a oração seja algo que faça parte da minha vida e da sua vida. Amém?